que Jorge Sampaoli não vai ficar no Flamengo em 2024? Todos nós sabemos. E agora, Jorge Jesus, treinador português, balança no Al Hilal e agita a nação rubro-negra. Vamos acompanhar essa informação trazida pelo jornalista Bernardo Ramos. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Podem estar conspirando para que Jorge Jesus seja demitido do Al Hilal. Atenção, a gente vai explicar tudo porque essa história cresce, porque essa informação foi publicada por um jornal chamado Al Riyad na Arábia Saudita, é um dos principais jornais da Arábia Saudita e assim, tem um contexto importante nessa história, né? A liberdade de imprensa na Arábia Saudita é algo que praticamente inexiste, tá? Então, se um jornal publica algo desse tamanho, é porque a informação é quente, tá? O Al Hilal, time que investiu pesado para essa temporada, a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, acabou empatando com o Damak pela rodada do Campeonato Saudita de futebol. Um time pequenininho, o Al Hilal jogava fora de casa, abriu o placar com o Malcolm e depois acabou sofrendo um empate. E por pouco não tomou a virada. Os dirigentes, né, vale lembrar assim, que o Al Hilal agora é um time que pertence ao governo saudita, assim como outros 3 no país. Então o pessoal está muito irritado com o técnico Jorge Jesus pelos maus resultados. O time já havia empatado em casa na estreia na Liga dos Campeões da Ásia com o Nav Bahor, por 1-1. O trabalho vem sendo ruim do técnico Jorge Jesus no Al Hilal. E o curioso dessa história, né, só estou falando sobre coincidências aqui, Jorge Jesus, quando assume o Flamengo, ele veio justamente do Al Hilal, clube que ele dirigiu, né, na temporada 2018-2019. E assim, se o Jorge Jesus ficar livre, e agora a gente tem aí uma notícia mais, eu diria, concreta sobre o futuro dele, até de acordo com o jornal, o substituto dele já teria sido escolhido, Mohamed Al-Shaloub, que assumiria interinamente o cargo de técnico do Al Hilal, né? E a gente tem uma informação muito importante agora, né? A possível queda de Jorge Jesus no time do Al Hilal. E aí, no momento em que o Flamengo vai ficar sem técnico, né? Aliás, demorou para ficar sem técnico. O trabalho de Jorge Sampaoli é péssimo à frente do Clube de Regatas do Flamengo, né? Já deveria ter sido demitido, aliás. Eu acho que, assim, é óbvio que é possível o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, virar esse placar contra o São Paulo, está perdendo por 1-0 a decisão até aqui, gol do Caleri, vitória por 1-0 do São Paulo no estádio do Maracanã, dá para virar, mas assim, Jorge Sampaoli torna mais difíceis as coisas, né? A gente vê as últimas 3 atuações do Flamengo contra Atlético Paranaense, São Paulo e Goiás e fala, cadê o rendimento? Cadê o desempenho desse time? Tá? É uma coisa assim bizarra, essa situação do Flamengo, tá? Então assim, Jorge Jesus ficando livre, a pressão pela contratação dele seria enorme. E vale lembrar que Rodolfo Landim é um político. A formação da chapa dele para a eleição pesa. Landim não pode ser candidato de novo, mas evidentemente vai lançar seu candidato. E politicamente 2024 é um ano muito importante para a política, porque tem eleição no Flamengo. Então, qual seria o grande cabo eleitoral? Seria Jorge Jesus.
Assim como foi para Luiz Felipe Vieira, quando ele veio buscá-lo no Rio de Janeiro, em 2020, para levá-lo de volta para o Benfica. Ali era um golpe eleitoral, era uma jogada eleitoral do Luiz Felipe Vieira, que depois acabou preso, inclusive. Né? A gente falou à época aqui no canal logo no início, sobre uma série de picaretagens cometidas pelo então mandatário dos encarnados em Portugal. Então, assim, eu não consigo imaginar nesse momento, olha só, o Flamengo, com a iminência da perda do seu técnico, tardia, aliás, a iminência com I, tá? Da perda do seu técnico, tá demorando muito, né? Sabe-se lá se o Sampaoli vai emplacar a segunda-feira como técnico do Flamengo, independentemente do que aconteça no domingo. Ele é um morto-vivo. Já tem prazo de validade dele, aquela coisa toda, e faz um péssimo trabalho. O Sampaoli é o pior técnico pós Jorge Jesus na história do Flamengo? Como técnico, não, mas o trabalho é. O trabalho é o pior dentre todos aqueles que passaram pelo Flamengo desde então, tá? Então vamos lá. Jorge Jesus ficando livre tem de ser contratado pelo presidente Rodolfo Landim, não tem muito o que pensar. 2023 é um fiasco na história do Flamengo? É o maior da história? Não. Na minha opinião, não. 95, por exemplo, foi pior. Na minha modesta opinião, deixe aqui nos seus comentários a sua. Mas pode ser um alento para 2024. Ele conseguiria repetir tudo aquilo que fez em 2019? Acho muito difícil. Até porque é um elenco que vai sofrer mudanças. E já é um elenco bem diferente em relação ao daquele ano mágico que o Flamengo viveu. Mas Jorge Jesus é um técnico muito melhor do que Jorge Sampaoli, pelo menos no trabalho no Flamengo, tá? Eu faço essa ressalva, estou falando aqui sobre o clube de regatas do Flamengo, tá bom? O trabalho de Jorge Jesus não tem nem comparação feito no clube do Rio de Janeiro em relação ao do Jorge Sampaoli. Ficaremos bastante atentos, pode pintar a qualquer momento, de acordo com o jornal Al Riyad, que é um jornal de credibilidade na Arábia Saudita. Já expliquei todo o contexto nessa história. Então é isso aí, galera. O jornalista Bernardo Ramos em seu canal dando essa informação urgente, né? Jorge Jesus poderá ser demitido do Al Hilal. E essa informação, que de início teria saído por um jornalista italiano, agora foi publicada em um jornal da Arábia Saudita. Então parece que a informação é verdadeira. O treinador português pode ser sim demitido do time da Arábia Saudita. Agora, ninguém sabe se Landim, com seus colegas, como Marcos Braz, irão trazer Jorge Jesus, né? Lembramos que Landim ficou bastante chateado naquela época que Jorge Jesus saiu para defender o Benfica. Então, talvez seja muito complicada essa negociação quando o Jorge Jesus for demitido, porque Landim não vai dar o braço a torcer e trazer o treinador português de volta. Essa é a minha opinião. Penso eu que por mais que Jorge Jesus seja demitido, Landim talvez não traga ele para a temporada de 2024. Só que a pressão é tão grande devido esse ano de 2023 ser um dos piores da história do Flamengo, que ele pode dar o braço a torcer e reconhecer que a melhor opção nesse momento seria o treinador português. Trazer Jorge Jesus seria a resolução de todos os problemas? Não. Hoje o problema do Flamengo não é só o treinador. São muitas coisas que fizeram com que esse time passasse vergonha nessa temporada. Elenco tem que ser reformulado. A questão principalmente do treinador, né? O Flamengo não tem padrão de jogo. Os outros treinadores que passaram antes de Sampaoli, que por mais que não tenham ganhado praticamente nada, ainda jogaram melhor. Então o Sampaoli chegou e se tornou um dos piores trabalhos, na minha opinião também, de um treinador à frente do Flamengo. Não se vê evolução nenhuma nas partidas com esse time. E é fundamental destacar que o treinador argentino não repete a escalação em nenhum jogo.
Como é que a equipe vai pegar entrosamento? Como é que esses jogadores irão entender a formação e como ele gosta de jogar, se todo jogo é um time diferente? Isso é quase impossível. Todo time do mundo tem uma base. Por mais que não jogue os 11 sempre eles vão manter a base de 7 ou 6 jogadores, não vão mudar muito. Já a Sampaoli não. Muda a formação, muda a estratégia e nunca dá certo. Então, essa possibilidade de Jorge Jesus ser demitido lá na Arábia Saudita pode ser sim que agite aí os bastidores do Flamengo e com a pressão da torcida, Rodolfo Landim possa ceder e trazer o treinador português de volta para a próxima temporada. E aí, nação rubro-negra, será que dessa vez Jorge Jesus poderá vir defender o Flamengo? Participa aí, deixando a sua opinião nos comentários.